Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Eu sou a Adriene, evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, Minas Gerais, e o meu pastor é o pastor presidente Damião Santos. E hoje nós vamos falar sobre a revista de jovens com a lição de número 4. Que bênção! Até aqui o Senhor nos ajudou. Mais uma semana de vitória, de bênçãos e aprendizado. Escola Bíblica e a editora é a CPAD. Bênção do céu. E mostrando para vocês que o comentarista da revista é o pastor Elias Torralbo. Vamos aprender hoje uma lição maravilhosa sobre a liderança de Josué. Essa revista, vocês vão ver aqui do ladinho, como a gente vem vendo as outras semanas, lição de número 4, 23 de outubro de 2022 será realizada esta aula. E temos aqui uns barquinhos amarelinho e um azulzinho, então está aqui representando a liderança. Título da lição, a liderança de Josué. Texto principal. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Josué, capítulo 1, versículo 6. Resumo da lição. O líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Temos a leitura semanal. Segunda, Hebreus 12, versos 1 e 2. Olhar para Jesus. Terça, 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. A fidelidade de quem lidera. Quarta, Números 27, do 12 ao 17. Estabelecer sucessores. Quinta, 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 17. O líder deve conhecer o seu tempo. Sexta, Daniel, capítulo 2, versículo 20. Sabedoria e força. E sábado, Mateus, capítulo 26 e o versículo 41. Ser vigilante. Temos os objetivos da lição. Saber que Josué foi sucessor de Moisés. Compreender a importância do líder certo no tempo certo e apresentar a pessoa de Josué. Temos a interação com o professor, a orientação pedagógica, texto bíblico, você vai ler na sua sala de aula com os alunos em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E temos abaixo a introdução. Esta revista, nós temos 3 tópicos com 3 subtópicos cada um. O primeiro tópico diz assim: o sucessor de Moisés. O primeiro subtópico, uma escolha divina. O segundo subtópico, a continuidade da história. E o terceiro, a lealdade de Josué. Temos um subsídio para os professores. Segundo tópico, o líder certo no tempo certo. Primeiro subtópico, quem foi Josué? Segundo subtópico, Josué e o seu tempo. Terceiro subtópico, Josué, o líder certo na hora certa. Mais um subsídio e vem agora o terceiro tópico, que diz assim: a pessoa de Josué. Com o primeiro subtópico, Josué e sua família. Segundo, Josué e suas imperfeições. Terceiro, Josué não consultou a Deus. E temos aqui um pense, né? Uma pergunta aí para os líderes. Pensar, ponto importante. Subsídio. Temos a estante do professor com o guia do leitor da Bíblia, muito bom, se você quiser comprar, é ótimo e maravilhoso. Temos a hora da revisão e a conclusão. E embaixo, como sempre, a anotaçãozinha ali para o professor anotar alguma coisa que queira perguntar aos alunos ou fazer alguma dinâmica na sala de aula. Dito isso, vamos agora para o início da nossa
lição desta semana. Meus irmãos, nós aprendemos a semana passada sobre a liderança de Moisés. Uma liderança que não foi nada fácil, mas que o servo do Senhor teve vitórias. Aprendemos muito. E aqui eu quero iniciar a aula falando que em Deuteronômio 34, versículo 7, diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Vemos que Moisés morreu aos 120 anos. Porém, Moisés teve uma preocupação quando ele viu que os dias dele estavam se acabando. Quando ele percebeu, ele foi e pediu ao Senhor um sucessor. Mas vamos lá iniciar a nossa lição e depois nós entramos neste assunto. A liderança de Josué. Josué apresenta-se como um dos grandes e principais líderes do Antigo Testamento, e a importância da sua liderança não se deve somente aos seus feitos à frente de Israel, mas principalmente pela conjuntura e o contexto que marcaram o momento em que foi estabelecido líder sobre o povo de Deus. Logo que assumiu a liderança de Israel, Josué foi desafiado em pelo menos 2 sentidos especiais. Quais foram eles? Suceder a Moisés e, segundo, ser responsável por introduzir o povo de Israel na terra prometida. Coisa que não foi nada fácil, né? O primeiro aspecto diz respeito a ter de substituir aquele que tem sido considerado um dos maiores líderes, se não o maior líder da história de Israel, o que por si só já foi algo que estava além da capacidade humana de Josué. E o segundo aspecto tem uma relação com a responsabilidade de liderar o povo no momento da materialização do cumprimento da promessa que fez Abraão obedecer a Deus e deixar tudo para trás. Gênesis 12, do 1 ao 4, e que mobilizou toda a trajetória de Israel até aquele momento. Vimos então que não foi nada fácil para Josué, porque Moisés ele foi um líder obediente a Deus. O Senhor fez grandes prodígios. O Senhor mostrou muito o seu poder para aquele povo egípcio através da vida de Moisés. E suceder uma pessoa dessa não é fácil. Muitas vezes a gente fica preocupado. Imagina só, tem uma pessoa que Deus usa muito e ele está liderando certa área, né, que o Senhor quer que lidere na casa do Senhor. E essa pessoa chega o momento dela ir morar com o Senhor nos céus. E vem a grande responsabilidade para outra pessoa continuar aquela tarefa que aquele servo do Senhor, serva do Senhor estava fazendo. E muitas vezes isso dá o quê, gente? Dá medo, né? As pessoas sentem medo, incertezas, inseguranças. Se a igreja vai aceitar, se os irmãos, se os liderados vão aceitar aquela pessoa como aceitou aquele que estava antes. Mas o Senhor mostra que quando o Senhor chama, então ele se responsabiliza. Por isso que o líder vai ter que ter alguns cuidados aqui, que nós vamos falar sobre isso hoje, para que quando o Senhor venha te chamar para suceder outra pessoa, a sua liderança seja uma liderança de sucesso. E não precisa ser exatamente por causa de morte. Mas às vezes chega o tempo daquela pessoa em determinada área na igreja, determinada função, e o Senhor chama ela para outra e vai ter que colocar alguém no lugar dela. Então, definitivamente, Josué foi um líder que teve de enfrentar imensuráveis desafios, e sob a palavra e a presença de Deus, pôde vencê-los, vindo a tornar-se um dos principais referenciais de liderança bem-sucedida na Bíblia. Sendo assim, analisar a liderança de Josué requer fazê-lo sob a perspectiva de ter sido ele, o sucessor de Moisés, um líder certo na hora certa, e a humanidade de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Sabemos que sucessor é aquele que vem depois do que está, não é assim? A essa altura já está claro que Josué teve uma grande missão recebida de Deus. Josué, ele foi escolhido por Deus. Deus que escolheu e Deus deixou claro quem ia suceder a Moisés. Por mais importante que Moisés tenha sido e o seu trabalho sirva de exemplo para muitos líderes, a obra de Deus não ficou presa e nem condicionada a ele, pois Josué estava sendo preparado pelo Senhor para continuá-la. Isso implica na grande verdade de que Deus é soberano
e de que é Ele quem conduz a sua obra, independentemente dos homens. É necessário, portanto, que todo líder cristão seja consciente de que a obra sempre prevalecerá e que, quando necessário, o Senhor providenciará os meios e as pessoas para que isso ocorra, pois Ele não se prende a nada e nem a ninguém. Muitas vezes, temos que ter o cuidado para não achar que a obra é nossa. Muitas vezes acreditamos que se nós não estivermos ali com a mão ali, a obra do Senhor para. E não para não. A obra do Senhor continua porque o Senhor, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. A obra é dele. Temos que ter esse cuidado para não falarmos assim, se eu sair desta área, acaba. Se eu sair desse trabalho, não tem mais jeito, não tem outra pessoa para vir aqui fazer o que eu estou fazendo. Porque tem sim, tem pessoas que o Senhor está preparando para suceder o que nós estamos fazendo, para suceder o que o líder está fazendo. E vocês vão ver que a obra não para. E um exemplo disso, eu estava trabalhando há 5 anos atrás em Pernambuco, na Igreja Assembleia de Deus, e eu era professora da escola bíblica. Porém, eu fui professora da escola bíblica de criança, saí, o Senhor colocou outra no lugar, porque eu fui para a sala de adolescentes, depois fui para a sala de jovens, sala das irmãs, e da sala das irmãs eu vim para cá, para Minas Gerais. E a obra do Senhor, meus queridos, não parou. A obra continuou. Que quando eu saí da sala das irmãs, quem me sucedeu foi a minha mãe. Minha mãe ficou lá ensinando a sala das irmãs. E olha que coisa linda. Então isso a gente vê que a obra do Senhor, ela cresce. O Senhor não se prende a pessoas e a nada, porque Ele tem uma obra na vida de cada um de nós. E essa obra, ela tem que ser feita. Então, nós vamos passando por fases nas nossas vidas, nós vamos passando por lugares que o Senhor quer que nós passemos, e assim o Senhor vai colocando outras pessoas para suceder o que nós estávamos fazendo. Também trabalhei no grupo de jovens, no grupo das irmãs de louvor. Saí e as irmãs continuam lá trabalhando, os jovens também continuam trabalhando e a obra do Senhor continua crescendo. Vamos agora para uma escolha divina. Quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. É impossível desenvolver qualquer pensamento sobre a liderança de Josué sem que a de Moisés seja levada em conta, principalmente numa análise que é feita sobre o processo de transição. Uma grande lição a ser aprendida nesse processo é sobre o desprendimento de Moisés. Haja vista que ele não priorizou a perpetuação de sua liderança, mas, à medida que percebeu que se findavam seus dias, ele mesmo tomou a iniciativa de pedir ao Senhor que lhe desse a direção sobre aquele que deveria sucedê-lo. Moisés então se preocupou e ele pediu ao Senhor para que o Senhor colocasse alguém no lugar dele. A iniciativa foi de Moisés, porém, quem disse quem ia suceder foi Deus, quem escolheu foi o Senhor. Você vai ver aí na sua casa, Números capítulo 27, do 15 ao 17, você vai conferir, certo? Aqui é só uma pré-aula para te ajudar. Confere aí, você vai entender. A iniciativa foi de Moisés, mas foi Deus quem apontou a Josué como escolhido para a continuidade da sua missão. E olha só por que foi que Deus escolheu Josué. Deus indicou Josué porque ele disse que Josué era um homem em que há o Espírito. Josué era um homem temente a Deus. Ele andava junto com Moisés. Então, ele viu os milagres que o Senhor fez naquela época através da vida dele. Ele conheceu Deus. Ele via, muitas vezes quando Moisés ia falar com o Senhor, Josué estava junto com Moisés. Vocês percebem que tem liderados que sempre estão ali pertinho de vocês, que oram junto, que não faltam, ou na aula, ou nos ensaios. Na sua liderança, eles sempre estão ali para ajudar. Então, muitas vezes, quando você perceber que o seu tempo ali naquele trabalho está findando, você fala assim, Deus, quem eu vou colocar no meu lugar? O Senhor quer que coloque quem? E ali vai orando. Você, quando sai daquela missão, daquele trabalho, você pode até falar para o pastor, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa de Deus, ora e pede confirmação para que o Senhor venha lhe dizer se é ela, se não é, mas essa pessoa aqui é uma pessoa
que é fiel ao Senhor, cumpre os princípios direitinho, está sempre aqui me ajudando e eu tenho certeza que a obra vai crescer. E muitas vezes não precisamos nem dar indícios da pessoa, nem falar. O Senhor já falou para o pastor e ali é só a confirmação, né, de tudo isso para o trabalho. O Senhor escolhe a Josué e diz a Moisés: olha, Moisés é Josué. E ali teve aquela cerimônia que vocês vão estudar a revista e vocês vão entender como foi. O líder cristão deve ser consciente de que a sua liderança não se fundamenta em autoridade humana, mas divina. Caso contrário, a sua derrota é certa e grandes serão os prejuízos. Então, líder, leva essa tua liderança com muita sinceridade, coloca ali no teu coração que você está trabalhando para o Senhor. Você foi chamado, você foi escolhido e escolhida para fazer a obra de Deus. Muitas vezes, se nós não estivermos ligados com os céus, podemos até perder o foco, acreditando que o que estamos fazendo, talvez o Senhor não esteja nem vendo, mas quem falou isso? Lendo, estudando essa mensagem aqui, dessa lição essa semana, vemos o quão importante é a liderança, quão privilégio é trabalhar para o Senhor. É privilégio ser chamados e chamadas para fazer o que o Senhor quer que façamos. É como se diz aqui, eu vou ler para vocês. É uma história, até já encontrei aqui. É uma história que nós precisamos dar continuidade. Falando sobre ela, é a história do nosso próprio Deus. É o nosso Deus contando o que aconteceu no passado. E nós estamos aqui dando continuidade dessa história, contando e trabalhando para Deus. Ela é uma história só, é uma história do Senhor Deus. Então, o pensamento sobre a responsabilidade que Josué recebeu de dar continuidade à história que Moisés ajudou a escrever é bem mais compreendida sob a perspectiva de que, embora a Bíblia seja composta de muitas histórias, também é o livro de uma história apenas, ou seja, a história de Deus. Viu? Então, deve-se considerar o fato de que a Bíblia registra a história de Deus, que por graça decidiu contá-la por meio de homens. Isso implica afirmar que a Igreja de Cristo de hoje é responsável para continuar a história começada pela Igreja de ontem. Esse princípio não está só presente no processo de transição entre a liderança de Moisés e a de Josué, como também deve ser levado em conta caso haja interesse em fazer-se uma análise a seu respeito. Assim como Moisés não foi alguém isolado dessa história, Josué deve ser considerado como parte dela. Uma das coisas mais importantes na vida de um líder espiritual é o vínculo a ser estabelecido e mantido nas suas mais variadas dimensões, inclusive no que concerne na relação com as autoridades constituídas e o respeito que deve ser dispensado a elas. O Senhor usa pessoas para uma grande obra. Moisés começa essa obra, Josué dá continuidade. Olha que coisa linda. Então hoje você já está dando continuidade de uma história que foi começada ontem. Hoje eu estou dando continuidade de uma história que foi contada ontem. Amanhã pessoas irão nos suceder, vão continuar essa história. Até a volta de Cristo, uns vai sucedendo os outros. Ao chamar a Josué e informá-lo acerca da sua missão, o Senhor não deixa de mencionar o nome de Moisés. Olha como o Senhor é. E nós precisamos ser também e fazer o que o Senhor fez. Ele chamou Josué, porém não deixou de mencionar a Moisés. Pelo contrário, ele fez repetidas menções ao grande líder morto recentemente. É possível perceber nitidamente que há uma ação voluntária em vincular a história de Josué à de Moisés, que por sua vez foi atrelada à dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A liderança de Josué foi importante e ocupa um lugar nas Escrituras. No entanto, a sua liderança seria a continuidade de uma história já em andamento, com a qual Moisés já havia contribuído. E eu vou até falar para vocês aqui o que é que acontece muitas vezes, é que hoje em dia nós vemos que, infelizmente, alguns líderes, eles acreditam, e elas também, né, líderes no geral, que tem que apagar a história daquele líder que passou. E não é bem assim. Nós estamos hoje continuando uma história que algum irmão ou irmã começou lá atrás.
E as pessoas não honram, elas não falam. Vemos muito isso em festas de grupos, que muitas vezes o histórico daquele grupo não existe mais. Você não sabe mais quem foi que montou aquele grupo com a ajuda do Senhor. Você não sabe quem o Senhor escolheu para aquele início de trabalho. Você não sabe quem foram os sucessores. E eu chego aqui hoje porque eu estou sendo a líder atual e não procuro saber dessa história. Eu não honro meus irmãos que passaram. Não quer dizer que eu vou idolatrá-los, não é isso. Mas a gente tem que dar honra. Contar para a igreja, contar para o povo como foi que começou aquela obra. E ninguém lembra. Quem foi ontem teu professor da escola bíblica? Mesmo você sendo líder, você não nasceu líder. Você passou por um processo. Você teve professores, você teve líderes. Não é assim? E por que esquecer desses líderes? E por que não dizer, antes de mim, passou o professor fulano, a professora fulano, e que era bênção que eu aprendi, que hoje eu estou aqui, e que amanhã o Senhor vai colocar vocês aqui onde eu estou. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor mostrou isso através dessa passagem. O Senhor colocou Josué, mas nós não esquecemos de Moisés. E sabemos que Josué está dando continuidade. Moisés serviu ali a Deus para libertar o povo do Egito. Mas para entrar na terra prometida, o Senhor ali usou a vida de Josué e de Calebe. Conclui-se, portanto, que o líder cristão deve ter muito claro na sua mente a verdade de que a sua contribuição é uma parte e não o todo. Afinal de contas, a história de Deus é infinitamente maior do que qualquer outra história. E esse líder deve sentir-se honrado e privilegiado, foi o que eu falei para vocês. Então, sinta-se honrado por Deus, honrada por Deus e privilegiados. Agora, vamos saber por que o Senhor escolheu também a Josué. Porque Josué era leal. Olha só, o tópico diz assim: a lealdade de Josué. O apóstolo Paulo declara que a principal expectativa a respeito do líder cristão é de que ele seja encontrado fiel. O líder cristão precisa ser fiel. Está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O líder fiel é caracterizado pela sua lealdade, que por sua vez é demonstrada pelas seguintes qualidades. E eu vou falar e vai ficar aparecendo aqui ou aqui, certo? Olha só. Primeiro, honestidade. Segundo, verdade. Terceiro, sinceridade. Quarto, compromisso com as alianças firmadas. E quinto, respeitabilidade. Olha as qualidades que o líder tem que ter. Tem que ser honesto, falar a verdade, ser sincero, ter compromisso com as alianças e respeitabilidade. A lealdade desenvolve-se numa esfera interna e manifesta-se na externa. Ela começa aqui dentro, para poder sair para fora. A lealdade do líder cristão é colocada à prova constantemente. E é nas suas reações que se conhecerá o quão leal este líder é e diante de Deus, dos seus liderados e dos seus líderes. Meus queridos, então é isso. A nossa lealdade ela vai estar à prova todos os dias. Precisamos ser leais, verdadeiros, honestos e honestas. Sempre estaremos à prova. Sempre temos que estar aqui mostrando que nós somos chamados e somos escolhidos e somos diferentes. Josué apresenta-se como exemplo de alguém que colheu bons frutos da sua lealdade ao seu líder Moisés. Em momentos importantes da vida de Josué é possível encontrar a figura de Moisés em algum nível. Aliás, a primeira referência que a Bíblia faz do seu nome remonta ao seu ato de obediência. E assim Josué, ele foi uma pessoa leal a Moisés. Ele entendeu, ele obedecia, ele servia a Deus e ele estava ali pertinho de Moisés, aprendendo como era a liderança, por isso que Deus chamou ele para liderar. Diante do quadro em que Deus falava diretamente com Moisés e o povo admirava-o por isso, nunca se apartava do meio da tenda. Êxodo 33:11. Como demonstração de conhecimento do seu lugar, do seu momento e de firmeza.
Junto de Caleb, ele esteve aliado ao coração de Moisés no momento em que 10 espias posicionaram contrários à conquista da terra prometida. Em Números 14, do 1 ao 9, vocês vão encontrar essa história. Quando eles foram lá espiar a terra, e nós vimos que 10 homens vieram e revoltados e coitados e achando que ia morrer sem esperança. Vocês vão olhar como foi que Josué e Caleb se posicionaram. O que foi que eles disseram? Confere aí. A autoridade da liderança de Josué não procedia dele mesmo, mas daquela que o Senhor confiara a Moisés, razão pela qual o povo de Israel aceitava-o como líder e considerava tanto as suas palavras quanto as suas diretrizes. Então, por Josué ser uma pessoa obediente, uma pessoa que sempre estava ali, aprendendo com Moisés, sempre estava junto, as pessoas passaram a confiar nele, porque a liderança veio de cima. Josué sabia que não era ele que estava liderando aquele povo. Da mesma forma que Deus usou a Moisés, Deus estava ali, usando Josué também. Tanto é que Deus disse para Josué que estaria com ele assim como esteve com Moisés. Então ele sabia que essa liderança não era dele. Nós, sem Deus, não somos nada. Líder sem Deus não é nada. A nossa liderança tem que vir lá de cima. Temos que estar debaixo da graça do Senhor, fazendo o que Ele quer que nós façamos. E não nós fazendo a nossa vontade. Entender que é Ele quem manda, é Ele quem chama e temos que fazer o que Ele está dizendo. O líder certo, no tempo certo. Deus, Ele não investe em qualquer pessoa e nem semeia boa semente em terras não férteis. Achei lindas essas palavras do pastor. O Senhor, quando chama, Ele sabe muito bem por que chamou. Agora, quem foi Josué? Não há muita informação sobre a família e a origem de Josué, a não ser que foi filho de Num, procedente da tribo de Efraim. Números 13, 8, 14, 6 e Josué 1 e 1 vai falar sobre isso. O nome Josué vem do hebraico, Yoshua ou Yeshua, e significa o Senhor é salvação. O seu nome original, vocês sabem qual foi o nome original de Josué? Oséias. O nome dele não era Josué quando ele nasceu, cujo significado é salvação. Mas vocês estão vendo que vai no mesmo caminho. Josué, o Senhor é salvação. Oséias, salvação. Moisés provavelmente mudou para Josué quando enviou os espias para conhecerem a terra de Canaã. E vocês vão encontrar isso aí em Números 13 e 16. Nós sabemos que não fala muita coisa sobre Josué. Porém, eu estudando alguns estudos aí de alguns estudiosos, fala-se antes que ele saiu da terra prometida, ele já tinha mais de 20 anos, eu vi aqui no livro. E outros estudiosos também dizem que ele já tinha mais de 40 anos. Então, 20 anos, 40 anos, aí vai, né? Quando Deus chamou ele para levar aquele povo para a terra de Canaã, para essa missão aí, ele já estava com 85 anos. A idade bem parecida com a idade que Moisés foi chamado também. E ele viveu na terra de Canaã mais 25 anos. Então, Josué faleceu com 110 anos. Nota aí, tá? E vou perguntar na sala de aula, tá, alunos? Josué e seu tempo. Deus escolheu Josué no tempo certo. Ele também passou por processos, aprendizados, ele viu os milagres do Senhor, ele também teve consciência, conheceu a Deus, servia a Deus, alegrava o coração do Senhor, por isso que ele foi chamado para liderar. O líder deve conhecer o seu tempo, porque é dentro dele que são impostos ao líder os grandes desafios da sua liderança e que ele é chamado a exercê-la. O líder cristão pode identificar as características do seu tempo por meio de 4 passos. Ser capaz para parar quando necessário, ter um tempo de reflexão sobre os momentos vigentes da sua época, estar disposto a dialogar sobre o assunto e estabelecer as verdadeiras prioridades para uma liderança atual e relevante. Então, olhar para o tempo em que Josué foi constituído líder sobre Israel
é ter de reconhecer o quão grande foi o desafio da sua liderança. A palavra transição define muito bem o tempo de Josué, e isso implica uma época marcada por incertezas, inseguranças, grandes expectativas, desconfiança e medo. No caso da transição vivida por Josué, há um aspecto bem peculiar, pois ele sucedeu o grande líder Moisés, razão porque teve de lidar com a comparação constante entre ele e o seu precursor. Não é de se admirar que dá medo mesmo. Olha quantas coisas aqui quando a gente vai suceder a alguém, né, na obra do Senhor. A gente fica com bastante desconfiança, insegurança, incertezas, temos grandes expectativas, medos, passamos por comparações, principalmente como foi a liderança de Moisés. Imagina se não foi difícil para Josué, porque com certeza ele passou por grandes comparações. E conosco pode ser que não seja diferente. Você pode estar passando, né, e também por esse processo aí de transição, de comparação, de incerteza, alguma coisa dessa, mas fica firme. Faz o chamado do Senhor, faz o que Ele te pediu para fazer, continua firme e com certeza eles vão entender que você é chamado e chamada para fazer o que você está fazendo. Não desanima. Se você está enfrentando, enfrenta com fé, com alegria. E você vai dizer assim, meu irmão Josué também passou por isso. Não é assim? O líder certo e na hora certa. Por que nós estamos falando de líder certo? E no tempo certo e na hora certa. Moisés, ele foi chamado para fazer uma grande missão, lógico. Mas Moisés, ele foi considerado o homem mais manso da Bíblia, como nós vimos. Eu até marquei o versículo aqui e não trouxe para cá, mas vocês vão procurar aí, estudar. Moisés, então, quando ele sai com aquele povo do Egito, Moisés passou por grandes desafios. Aquele povo desafiou bem a Moisés, né? Então eles reclamavam, murmuravam. E por isso que Moisés era manso. Aquele povo precisava daquela mansidão. Porém, para entrar na terra de Canaã, precisava-se também de um homem de guerra. Já pensou se Josué fosse este homem que estivesse liderando o povo enquanto estava a caminho de Canaã? Um homem de guerra? Será que ele tinha tido a paciência com aquele povo que Moisés teve? Então tem tempo para tudo. Moisés vai conduzindo aquele povo, chega pertinho da terra. Nós sabemos que ele não entrou na terra Canaã porque ele desobedeceu ao Senhor. Quando Josué saiu lá do Egito, que ele já estava com essa idade, tem estudiosos que diz que consideram a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Então Deus precisa agora de Josué, esse tempo, para levar até a terra de Canaã. Moisés desobedeceu, o Senhor manda ele tocar na rocha, e ele feriu a rocha. Ali o Senhor disse para ele que ele não ia entrar na terra prometida, mas ele viu, de longe ele subiu no monte, viu a terra prometida. Porém, Josué, que era um homem de guerra, homem que lutou, e nós vemos aí naquela passagem onde, vocês vão estudar aí, tá gente? É só uma ajuda para vocês. E que Moisés pede para ele lutar contra os amalequitas, se eu não me engano. Vemos que ele conduziu aquela batalha, aquela guerra, com a ajuda do Senhor Jesus e venceu. Então o Senhor está precisando de Josué agora. Então não se preocupa. Você está trabalhando para o Senhor, é o momento certo. Você ainda não está fazendo o que você queria fazer, então não se preocupa que a tua hora vai chegar. Fica firme. A pessoa de Josué, os feitos de um homem, por maiores que sejam, não torna mais do que ele realmente é. Ou seja, homem, ser humano. Ressalta-se que nenhum líder, por mais brilhante que seja, consegue ser tudo e realizar tudo sozinho. A obediência e submissão a Deus são ordens destinadas a todos os líderes espirituais, pois todos são servos e dependem única e exclusivamente do Senhor. As palavras divinas de encorajamento e de fortalecimento servem a todos os líderes espirituais, pois todos passam por momentos de desânimo, medo e apreensão. Desse modo, fica a verdade de que todo líder é humano e depende do Senhor.
Então não estamos isentos de nos sentirmos desanimados, sem força, cabisbaixos, tristes, que não tenhamos medo, apreensivos. Então fica em paz, somos humanos, né? Temos que estar ali entendendo que nós dependemos do Senhor, não é assim? Vamos agora falar sobre Josué e a família. Também aqui na palavra do Senhor, não fala muito sobre a família, sobre esposa, sobre filhos, mas deixa bem claro que ele foi um ótimo líder em casa. Veja só. Dentro de uma perspectiva bíblica, é inadmissível que o líder cristão cuide de pessoas em detrimento da sua própria família. Antes de liderar os outros, o líder cristão deve ser líder do seu cônjuge e dos seus filhos. Dito de outra forma, ele deve liderar a sua própria casa. O apóstolo Paulo é enfático sobre isso ao escrever que: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Em outro texto, o apóstolo é bem específico ao tratar diretamente com a liderança da igreja, conforme se lê: que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A autoridade de um líder cristão depende diretamente da sua relação com a própria família. Nesse sentido, Josué pôde ser considerado um líder bem-sucedido. A Bíblia não dá informações detalhadas sobre a família de Josué, e nem mesmo se ele foi casado e se teve filhos. Mas o pouco do que se pode saber é que ele ainda, que com poucas palavras, dá indício do seu sucesso em conduzir a sua família em servir a Deus. Embora anônima, a família de Josué tem servido de inspiração para muitas pessoas ao longo da história, principalmente para aqueles que exercem liderança, pois ele pôde dar a seguinte declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24 e o versículo 15. De acordo com o que tem sido base de reflexão até aqui, tudo aponta para a dupla responsabilidade que o líder tem de servir de exemplo e de inspiração aos seus liderados. E Josué apresenta-se como líder de sucesso nesses quesitos, em especial na condução da sua família, já que a sua fala traduz a sua decisão no que tange a sua casa. E como resposta, todo o povo respondeu positivamente e renovou a aliança e o compromisso de servir somente ao Senhor, à semelhança do seu líder Josué. Então, meus irmãos, eu fiz questão de ler esse texto aqui do livro do nosso querido pastor Elias Torralbo, porque é uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante. Eu acredito que o líder, para ele ser um bom líder, primeiro ele tem que liderar a sua casa. O líder de verdade, para saber se ele está no caminho certo, ele tem que saber da esposa ou do esposo e dos filhos, se ele está no caminho certo. No modo que eu quero dizer é que se ele está debaixo da palavra do Senhor, ele vai cuidar bem da sua casa. Ele vai cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos. Ele vai liderar bem. Ele primeiro vai deixar a sua família bem. Bem assim a esposa, se ela está debaixo da graça do Senhor, é uma líder que ela está ali fazendo a obra de Deus, ela precisa liderar bem os seus filhos, auxiliando o seu esposo, está em harmonia. É isso que o Senhor quer de nós. Não adianta nós deixarmos a nossa casa largada e estarmos na casa do Senhor ou em qualquer outro ambiente, arrumando a casa do vizinho e a minha bagunçada. Nós precisamos estar aqui debaixo da graça do Senhor. E quando você lidera bem a sua casa, as pessoas que estão em volta, elas vão dar mais crédito para você. Porque já pensou muitas vezes, tem pessoas que lideram tão bem, mas que infelizmente a esposa ou o esposo são tristes, são insatisfeitos, os filhos largados. E o Senhor não quer isso de nós. A nossa maior liderança, ela começa em casa. Quando o Senhor vê a nossa liderança em casa, aí o Senhor sim nos chama para liderar a igreja. Se a pessoa não governa bem a sua casa, como ela vai cuidar da casa do Senhor? Como ela vai governar bem a obra de Deus? Então, meu querido, minha querida, analise a sua casa, como é que está.
Foi algo que tocou muito forte ao meu coração para falar para vocês. Analise como é que está a liderança com a sua esposa, com seus filhos, como é que eles estão, como é que eles estão se sentindo, se eles estão se sentindo amados, se eles estão satisfeitos, se eles estão ali em harmonia com a sua liderança. É só você analisar com humildade e dizer assim: Senhor, eu estou trabalhando mesmo para a tua obra, eu estou fazendo mesmo a tua obra. Porque Josué deixou aqui bem claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabemos que tem muitas provações, tem pessoas que passam por muitas coisas que não dependem só dela. Mas se ela é uma líder ou um líder que tem sabedoria, que ela caminha com Cristo, ela consegue pelo menos fazer a parte dela. A que é do Senhor, deixa na mão dele. Mas o que é para você fazer, o Senhor não vai fazer. Deus não vai fazer o que é para você e eu fazer. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Vemos aqui que Josué teve imperfeições também, ele era humano. Ele teve as suas imperfeições. A humanidade de Josué é notada em todo o registro bíblico, inclusive no episódio em que demonstrou um sentimento de exclusivismo e até de ciúmes ao informar a Moisés de que Eldade e Medade estavam profetizando no arraial, tendo sido duramente advertido pelo líder de Israel na época. Vocês vão encontrar essa passagem em Números 11, do 26 ao 30. Conclui-se, portanto, que aqui está um grande e maravilhoso ministério em que Deus é perfeito e decide agir e operar por meio de pessoas imperfeitas na condução do seu povo e na cooperação da sua obra. Isso é obra da graça de Deus, pois o seu poder, conforme diz a Bíblia, se aperfeiçoa na fraqueza, segundo Coríntios 12, 9. Ao usar pessoas dotadas de limitações, tanto o poder de Deus como a sua graça são mais bem compreendidos pelos homens. A humanidade do líder cristão não pode ser renegada e nem considerada um problema, mas deve ser colocada diante do Senhor com vistas a ser moldada, preparada e, por fim, usada para a glória de Deus. Então, nós sabemos sim que temos nossas imperfeições, não podemos ficar ali achando, morrendo, desesperados, que não somos nada, que o Senhor não vai nos usar, mas nós temos que saber também que ela tem que ser colocada diante do Senhor e ser moldada, preparada e, por fim, ser usada para a glória de Deus. Então, nem um extremo nem outro. Eu não sou nada, eu não consigo nada, Deus não recebe nada. Eu sou a pior coisa que existe no mundo. E também aquela, Deus sabe de tudo, Deus me usa, Ele sabe que eu sou imperfeito mesmo, eu não tenho o que fazer, Ele me chamou, então Ele que se responsabilize. Entenderam bem, né? Tem que ser moldada nossas imperfeições, preparadas, para que assim o Senhor venha nos usar para fazer a obra dele. E mesmo depois que ele nos chama para fazer a obra dele, nós estamos em constante aprendizado, temos que estar ali em constante melhoria. Todos os dias nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Podados. Quem trabalha aí com árvores, os jardineiros aí, a gente sabe que o jardim, para ficar bonito, ele tem que ser podado. Árvore também, quando tem uns galinhos que tá aqui, outra ali, o Senhor vai lá e corta. E para podar, dói, né? Não é fácil. E temos agora a falha de Josué. Não há líder perfeito, daí a necessidade de pessoas dispostas a entender ao chamado divino para atuarem na obra de Deus. O princípio da complementaridade deve prevalecer na liderança cristã. Esse princípio propõe que auxilie o outro nas suas mais diversas limitações, ou seja, aquilo que faltar em um determinado líder, que seja suprido por outro, porque é somente assim que o padrão de excelência idealizado por Deus será alcançado. Conforme já analisado, Josué serviu a Moisés com lealdade, fidelidade e submissão. Ele, entretanto, não seguiu o exemplo do seu líder em buscar de Deus uma direção sobre quem o sucederia e como deveria portar-se no processo do preparo e inserção dessa pessoa como líder de Israel.
Esse erro tem sido considerado mais grave, em certo nível até irreparável, de Josué, já que com um dos grandes e principais líderes do relato bíblico, ele deixa essa lacuna, ao contrário de outros que se preocuparam e atuaram no processo sucessório, como se vê a seguir. Então, Moisés preparou e conduziu a Josué na transição, Samuel preparou a Davi, Elias conduziu a Eliseu para sucedê-lo, Eliseu a Jeú, Jesus deixou os seus discípulos, Paulo preparou e designou a Timóteo, que por sua vez confiou a homens fiéis e idôneos, e todavia a história de Josué é concluída com esse vazio terrível e que trouxe consequências terríveis, como ainda será visto. Nós vamos ver aqui, na semana que vem, a falta que faz um líder. Então, Josué, ele não trabalhou a sua sucessão. E não é possível e nem prudente afirmar alguma coisa nesse sentido, porque a Bíblia não oferece informação a esse respeito. Por outro lado, não há restrição em apontar possíveis motivações que levaram Josué a cometer esse erro e que serve de alerta para a liderança cristã da atualidade. As possíveis motivações podem ser assim dispostas. Primeiro, falta de desprendimento da posição que ocupa, desconexão com a verdade de que a obra é de Deus, logo ela é maior do que o líder. 3. Priorizar projetos pessoais em detrimento da vontade de Deus. E 4. Falta de buscar em Deus uma direção nesse sentido. Portanto, aqui se extrai 3 lições. Essa foi a grande falha de Josué. Segunda, o cristão deve preocupar-se e envolver-se com o processo de transição de gerações. E terceiro, a figura de um líder espiritual é indispensável na condução do povo de Deus na terra. Então, meu querido e minha querida líder, se você está fazendo a obra do Senhor, nós temos que ter essa visão de estar sempre buscando a Deus, sabendo que dependemos dele, a obra é dele, não é nossa. Então, não podemos segurar a obra do Senhor como que ela é nossa e dizer, não, só eu faço aqui, não tem quem faça, ou não estar nem aí nem preocupadas com quem vai nos suceder. Quando o Senhor ele nos coloca para fazer algo na obra dele, nós precisamos fazer como Jesus fez, discípulos. Precisamos preparar pessoas, ter essa visão aguçada e estar ali preparando pessoas para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Porque nós sabemos que a obra do Senhor ela não para, ela não depende de nós. A obra é de Deus. Então, se você está aí pensando que não tem ninguém para te suceder, hoje você já aprendeu que tem que tirar isso da mente, do seu coração, porque o Senhor é o dono da obra e nós estamos aqui dando continuidade a essa obra. Amanhã não sabemos se estamos nessa função, o que é que nós estaremos fazendo, então por isso prepare líderes, prepare pessoas para te ajudar, te auxiliar, te suceder. Amém? Vamos agora à conclusão. Muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou, juntamente com sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Então, graças a Deus por essa aula de hoje. Creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração, que essa aula te ajude, te auxilie na sua aula. A palavra do Senhor, ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos adverte, ela nos molda, ela nos prepara e assim nós fazemos a obra do Senhor. Lembre-se sempre da oração, do jejum e da preparação da sua aula, que é só o Senhor quem nos ajuda. Amém? É só o Senhor quem nos dá a palavra. Precisamos estar debaixo da orientação do Espírito Santo e da ajuda dele. Que o Senhor Jesus venha abençoar poderosamente a tua vida. E até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.